A Igreja Invisível de Cristo. A palavra igreja significa o corpo todo dos fiéis, quer estejam no céu, quer na terra, que já estão ou que serão unidos a Cristo como seu Salvador. Há muitos exemplos nas Escrituras do uso dessa palavra nesse sentido amplo. A primeira ocasião em que a palavra ocorre no Novo Testamento é quando nosso Senhor declara que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, linguagem que claramente se refere ao agrupamento ou associação de todos aqueles que creram ou haverão de crer nele. A história toda comprova que igrejas específicas e locais podem desviar-se da fé, numa apostasia completa e final. A promessa de nosso Senhor não se refere a nenhuma comunidade específica senão a Igreja Universal de Cristo, invisível aos olhos humanos, conhecida unicamente por Ele e que consiste em todos os crentes verdadeiros e em ninguém mais. Além disso, na Epístola aos Efésios, somos informados de que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa associação de indivíduos por quem Cristo morreu e que serão, cada um deles, apresentado finalmente santos e sem defeito perante Deus, é claramente uma associação cujos membros nenhum homem pode enumerar ou identificar por nenhum sinal exterior. Ela não pode ser restringida a nenhuma localidade geográfica e não pode ser reconhecida por nenhuma característica visível aos olhos da carne. É a associação dos eleitos, não se tratando de nenhuma igreja ou igrejas visíveis, quaisquer que sejam seus nomes. É a igreja espiritual e invisível do Redentor, conhecida unicamente por Ele mesmo, a qual as Escrituras assim descreve, e em pleno acordo com esse uso do termo igreja nas Escrituras para indicar uma associação que compreende o corpo todo dos eleitos e ninguém mais. A igreja às vezes é chamada pelo misterioso nome de noiva ou esposa de Cristo. Tais expressões não podem ser aplicadas a nenhuma igreja local ou específica. Em verdade, a nenhuma associação professamente cristã em alguma medida mensurável e reconhecível ao olho humano, mas tem a intenção de indicar aqueles e somente aqueles que foram esposados por Cristo por meio da santa união do seu Espírito com o Espírito deles. Em outra ocasião, fala-se de templo do Espírito Santo, casa espiritual, habitação de Deus por meio do Espírito, linguagem claramente determinada para assinalar uma associação não definida por nenhum limite visível, mas idêntica ao número total dos cristãos espirituais de toda e qualquer sociedade que exista no mundo e que tenham sido vivificados pelo Espírito. E por fim, a igreja é descrita como corpo de Cristo, cujos membros todos estão unidos a Ele como cabeça da vida, influência e graça sobre eles. Uma descrição que não se aplica a nenhum corpo visível de cristãos professos compostos por qualquer comunidade ou por todas as comunidades, mas que somente pode concretizar-se naquela grande multidão que nenhum homem jamais viu nem enumerou, que compõe a igreja invisível do Redentor e cujos nomes estão escritos no céu. Nessas passagens e em muitas outras encontramos a definição e a descrição de uma associação que abrange o número todo dos eleitos de Cristo e ninguém mais além deles. Uma associação que não se compara com nenhuma outra aqui neste mundo e que não é conhecida por nenhum nome local nem por sinais ou fronteiras. Uma associação distinta de todas as outras por possuir certos privilégios sublimes e misteriosos e que se encontra num relacionamento muito chegado e singular com Cristo, mas invisível aos homens e deles desconhecida. Uma sociedade cujos membros não
não são reconhecidos nem considerados aqui na terra, mas que são contados e conhecidos no céu. Assim é a igreja invisível do Redentor.